Olá pessoal, estamos de volta aqui com as nossas aulas de conversação interativa. Essa é a nossa aula de número 2 do Level 1. Quem está fazendo o primeiro nível, nós fizemos na nossa última aula, a lição número 1, e essa lição, o título é Do You Speak English? Eu vou ler, como sempre, para vocês, e vou dizer os personagens, como se pronuncia, e faremos os nossos comentários, como na nossa última aula. Os dois personagens dessa lição são a Mary e o Robert. Olha só, o brasileiro tem o hábito de falar Mary, não é Mary, você tem que enrolar a língua para trás, o R em inglês é aquele chamado R retroflexo, que a gente tem que dobrar a língua para trás e falar R. Então, Mary, Mary, não é Mary, é Mary. E o Robert, olha aí, ó, dois R's retroflexos, não é Robert. Não tem esse som quando a gente pronuncia o R em inglês americano. Então é Robert e aquele T de nada, bem curtinho, Robert, ok? Mary and Robert. O texto basicamente é o seguinte: Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. Bom, primeiro, a primeira fala é da Mary, e lógico, eu espero que vocês tenham copiado essa lição para poder acompanhar aqui comigo enquanto eu faço ela com vocês. Então, assim, sempre pegue o seu caderno, copie a lição lá no site. Quem não fez o cadastro no site pode se cadastrar, eu libero lá o acesso. Você copiando o texto, você vai fazendo as anotações naqueles espaços entre as falas que eu pedi que vocês dessem ao longo dessa aula. Lembrando a vocês também que hoje, quando essa aula terminar, eu estarei no WhatsApp por meia hora para esclarecer as dúvidas de qualquer um que tenha aí queira falar comigo. Então, estarei no grupo de vocês, de WhatsApp, e ali, colocando qualquer mensagem, eu responderei. Logicamente, mensagens que sejam de interesse do grupo e mensagens que sejam de interesse da lição. Qualquer outro assunto que seja do seu interesse pessoal, você deve entrar em contato pelo WhatsApp privado, com mensagem privada. Eu não responderei, não acho que eu vou ser grosseiro, mas eu não responderei nada que não tenha a ver com essa lição ou com a matéria que vai ser vista daqui para frente, ok? Excuse me, are you American? Bom, primeiro aparece a expressão excuse me. Literalmente, se nós fôssemos traduzir excuse me, seria com licença. Aliás, desculpe-me. Porém, esse é um desculpe-me que é usado apenas no sentido de pedir licença. O que eu quero dizer com isso? Em português, a gente usa desculpe-me com dois sentidos. Um é para pedir perdão, me desculpe, eu não queria fazer isso, por exemplo. E a outra forma é desculpe-me no sentido de pedir licença. A pessoa está distraída, você vai assim, desculpe-me, você poderia me dar licença? Ou então, desculpe-me, você poderia me informar as horas? Repare que nessa hipótese o desculpe-me não foi usado para pedir perdão, foi para interromper a pessoa, pedir uma licença para falar com ela, para que ela possa dizer qual é a hora. Então, o que ocorre? Em inglês, o excuse me é um desculpe-me usado apenas para pedir licença. Por isso que em alguns lugares vocês vão ler ou ouvir as pessoas dizendo que excuse me é com licença. Ou seja, de fato é desculpe-me, mas só é o desculpe-me usado para pedir licença. Por isso, a liberdade de traduzi-lo como com licença. Então, a Mary fala excuse me, com licença, are you American? E ela está fazendo uma pergunta, perguntando se a pessoa, que no caso é o Robert, é americano. Bom, nós ainda não chegamos ao estudo do verbo to be aqui nessa turma de vocês. Porém, quando a gente pergunta are you, a gente está perguntando se você é alguém ou alguma coisa, ou você está em algum lugar, ou você está com alguém. O verbo to be é um verbo
que ele serve para verbo ser e verbo estar. Nas nossas aulas de gramática, que vão em outros vídeos, vocês podem ter a oportunidade de verificar as aplicações do verbo to be. Agora, toda vez que eu coloco um verbo antes do sujeito, no caso aqui o verbo é o are, significa que depois desse verbo vem uma pergunta. Se eu estivesse afirmando, você é americano, a frase ficaria you are American, ponto. Quando eu estou fazendo a pergunta, o you are vira are you American. O verbo to be no presente passa para frente do sujeito na hora de fazer uma pergunta. Então aqui ela está fazendo a seguinte pergunta: você é americano? Se ela estivesse falando com uma mulher, seria você é americana? A mesmíssima pergunta. E se ela estivesse fazendo essa pergunta a dois homens, vocês são americanos? A mesmíssima frase. E se ela estivesse perguntando, vocês são americanas? A mesmíssima frase. Ora, então repare que no português 4 frases diferentes, no inglês uma só serve para as 4. O que significa isso? Por que acontece isso? Porque reparem, you pode ser você ou vocês. Depende se eu aponto o dedo para uma pessoa só, o you é você. Se eu aponto o dedo para mais de uma pessoa, you vira vocês. E o American? American é um adjetivo. E o adjetivo em inglês ele pode ser masculino, feminino, singular ou plural. A mesmíssima palavra serve para as quatro formas. Ou seja, então, como é que eu vou saber quando alguém pergunta Are you American se eu não estiver diante da pessoa ou assistindo a cena que está acontecendo? É muito difícil. Então, quando eu estou conversando com alguém, quando eu falo you, significa vocês, você. Mas se eu tiver mais de uma pessoa e eu falar you, vai significar vocês, ok? Depois o Robert responde no. Um no, como eu já disse até na nossa última lição, por favor, né? Quando responder no, diga um no mais suave, não diga um no seco, porque senão parece uma resposta grosseira. Do you speak English? Aí ela faz a famosa pergunta que nós vimos até na nossa última lição. Do you speak English? Lembrando, eu já havia feito o comentário. English não é inglês, o E tem som de I e o I tem som de E nessa palavra. Então, pergunta no presente, bota um do na frente da frase e pergunta Do you speak English? Ao fazer isso, também fazemos um link. Pegamos o K do speak e juntando com o som de I do English. Speak English, ok? Um comentário para vocês que são alunos novos, que ainda estão recebendo algumas lições de gramática explicativa de como se faz pergunta em inglês e essas coisas todas, né? Em 18 vídeos que eu estou mandando para vocês aí, numa série de gramática em que eu apareço com chapéu. Muito em breve vocês chegarão nessa matéria e vocês entenderão que em inglês, na hora de fazer uma pergunta, existem vários tempos verbais em inglês. Tem os chamados tempos simples e tem os chamados tempos compostos. E tem os chamados verbos anômalos. Então, assim, a gente não pode aprender tudo ao mesmo tempo. A gente tem que aprender uma coisa de cada vez. E dentro dos chamados tempos simples, a gente poderia enquadrar aqueles tempos chamados pretérito perfeito, futuro, presente do indicativo, pretérito mais perfeito, futuro do indicativo, presente do indicativo, futuro do pretérito, enfim. Esses tempos verbais, do modo indicativo para nós, são chamados para eles de tempos simples. Esses tempos simples, na hora de a gente fazer uma pergunta, ou a pergunta terá um do no início dela, ou ela terá um does no início dela, D-O-E-S, ou ela terá um did, D-I-D na frente, ou ela terá um will, W-I-L-L, ou ela terá uma palavra would, W-O-U-L-D. Para que serve essa primeira palavra que aparece na frente da pergunta? Essa palavra serve para indicar que tudo que vem depois dela é uma pergunta e para indicar o tempo desta pergunta. Por quê? Porque em inglês verbo não tem terminação. Como o verbo não tem terminação, com exceção do passado, que tem uma terminação ED, eu não vou entrar nesse detalhe agora porque não é o objeto dessa matéria, mas toda vez que você for fazer uma pergunta, o verbo no presente, no passado, no futuro ou no condicional será igualzinho, não muda nada no verbo. Então como é que a gente poderia saber se o verbo está no presente, está no passado, no futuro, e se não tem terminação, não tem nada no verbo quando a gente faz uma pergunta?
Ora, pela colocação dessa palavra à frente, esse do aqui na frente, indica que essa frase aí é uma pergunta no presente. Então, quando eu falo do you speak English, eu estou falando, você fala inglês. Se eu substituísse o do por did, eu falasse did you speak English, eu estaria falando assim, você falava inglês, você falou inglês. Reparem que ao trocar o do pelo did, a pergunta foi para o passado e o resto da frase ficou igualzinha. Então você fala assim, will you speak English? Você falará inglês. Reparem que o you speak English continua igualzinho. Eu coloquei o will na frente e ao colocar o will, aquela frase, a mesmíssima frase virou uma pergunta no futuro. E se eu colocasse would no lugar desse do, viraria would you speak English? E ao virar would you speak English, aquele mesmo you speak English viraria você falaria em inglês? Então repararam que a lógica de fazer uma pergunta na língua inglesa difere um pouco da nossa, mas tem vantagem. Porque quando a gente bota esse verbo na frente, é um verbo só e não precisa colocar terminação em verbo nenhum. Então repare, se eu no futuro eu tivesse verbos terminados em AR, você cantará, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Reparem que cantarei, cantarás, cantará, a gente substitui apenas o will pelo ei, as e as, sei lá, que aparece como terminação. Então, a presença de um verbo auxiliar no início de uma pergunta facilita não ter que decorar centenas de terminações que a gente tem, por exemplo, na nossa língua, nos nossos verbos. E isso sem contar que no português ainda tem verbos irregulares. Eu tô falando de terminações, para você ter uma ideia, verbos terminados em AR têm terminações diferentes do ER, IR e OR. Aí você bota 6 pessoas vezes 4, de repente 24 terminações que você tem que guardar só para o futuro. E desde que seja um verbo no futuro regular. Se for verbo irregular, aí a coisa degringola para um monte de coisa a se guardar. Em inglês, numa pergunta, você não precisa guardar terminação nenhuma, é só o will. Pronto, will, coloca o verbo no futuro. Então essa matéria será objeto de estudo na nossa gramática e você vai ver que é bem mais fácil. Só tem uma coisa, é diferente. O que a lógica, a forma de pensar em inglês é diferente da nossa forma de pensar. Então, vamos se acostumando com essa ideia. E aí o Robert responde, a little, né? A gente falou sobre isso na nossa aula de número 1, né? Assista a aula de número 1 de novo, né? E você vai ver lá a explicação sobre a little, um pouco. Eu falei do little bit, um pouquinho. Just a little, apenas só um pouco. Just a little bit, né? Um pouquinho. Just, J-U-S-T, né? E bit, B-I-T. But not very well. But, olha só, não é but. Até cuidado quando você fala isso, você pode falar uma palavra aí que eu não vou citar aqui em vídeo. But, né? Não baixo calão, mas é assim meio estranho falar em vídeo. But not very well. But not very well. Reparem, eu não falei o T com força, but, dei aquela travadinha. Not, olha que eu não falei not, não falei but, eu não falei not, eu falei but, not very well. Esse very, olha a pronúncia, né? Very, é very, olha o R aí, ó, como se pronuncia em inglês, com a língua para trás, né? Very well. Juntando esse som very well para falar rápido, como se eu matasse o Y e juntasse o R com o well, que também é com a língua enrolada para falar o L, ó. But not very well, but not very well, ok? Mas não muito bem. Não muito bem. Olha, então a resposta ao inglês, né, que ela perguntou, né? Você fala inglês? E ele responde um pouco, mas não muito bem. Então reparem, na nossa próxima frase aparece assim: How long have you been here? How long have you been here? Olha, esse é um diálogo, um segundo diálogo, é o básico do básico, e já parece coisa importante que a gente tem que ver nas nossas aulas de gramática.
Eu, normalmente, esses diálogos eu coloco até um momento mais adiante do nosso curso e eu estou invertendo as ordens aqui, até por causa dessa questão do coronavírus. Mas reparem que existem expressões aqui que requerem um pouco mais de conhecimento de gramática. Aqui aparece a expressão how long. Long, as pessoas que pegarem essa palavra sozinha podem achar que é longo, né? E de fato é longo, mas tem outras aplicações para long, tá? A palavra long pode ser até um verbo, pode ser o verbo to long, que é o verbo ansiar, querer algo com ansiedade, né? Aquela sensação que você tem quando está esperando alguém chegar e a pessoa demora a chegar, né? Isso é o verbo to long em inglês. E long pode significar longo, uma longa estrada, um longo caminho. E how é como, é o pronome interrogativo como. Aí você, como longo, isso não faz sentido, eu acho que para o brasileiro não faria sentido nenhum. Só que essas duas palavras juntas, em inglês, significa quanto tempo. Então reparem que eu vou falar quanto tempo e vou falar como longo em inglês. Então por isso não adianta você tentar descobrir o significado de uma palavra em inglês olhando ela sozinha. Cuidado, toda vez que você for buscar uma palavra no dicionário em inglês, dê uma descida ali no dicionário e vá lá embaixo ver se aquela palavra aparece junto de outra e qual o significado que ela tem acompanhada da outra. Então, how long significa quanto tempo, né? How long have you been here? Você tem estado aqui, né? Olha o que está escrito aí. Have you, tem você, been, estado, here, aqui. Ora, essa forma verbal, have you been here, é um tipo de frase que está no chamado tempo perfeito, que será visto mais adiante. Só que eu gostaria que vocês colocassem no final dessa frase aí um ponto de interrogação, porque isso aí é uma pergunta. How long have you been here? Ponto de interrogação. Faço essa correção por gentileza. Reparem que ao colocar o verbo ter, que é o have, na frente do you, isso aí virou uma pergunta. Perguntas em inglês colocam-se um verbo na frente do sujeito se essa frase tiver um verbo principal depois do sujeito. O que eu quero dizer com isso? O been significa estado. Participe passado do verbo estar. Se eu quero falar você tem estado, logicamente eu acabo fazendo a pergunta, eu tenho que colocar um verbo na frente do você. No caso dessa frase, quanto tempo você tem estado? Tem você estado aqui em inglês. Nós não vamos falar quanto tempo tem você estado aqui. Em português a gente vai falar quanto tempo você tem estado aqui, a menos que você fale numa linguagem poética, invertendo a posição natural das palavras na nossa língua. Então, ao fazer essa pergunta, né, quanto tempo você tem estado aqui? Né, e eles colocaram o tem na frente do você. E depois o Robert fala 2 months. Olha só, esse TH aí. TH é um som, né? Aliás, um som não, é um grupo de letras que tem um monte de pronúncia diferente em inglês. E nós vamos ter a oportunidade de comentar sobre os sons que os THs têm na língua inglesa. Então, 2 months, 2 meses, ok? E aí, a Mary responde, what? Olha aí, ó, what? Olha só, what é o que, né? What do you do for work? Tapa esse what aí no texto de vocês, reparem que daí para frente é uma pergunta, né? E reparem que tem um do na frente do you, que é o sujeito. Se tem um do na frente do you, essa pergunta está no presente. Então, olha só, what, o que, do you do? Ué, mas peraí, tem um do na frente e tem um do depois. Que droga é essa de um do na frente e o do depois? Reparem, o do, quando vem na frente da frase, não tem tradução. Só coloca ela na forma de pergunta e coloca essa frase aí na frente no futuro.
E quando o do aparece depois do sujeito, apareceu depois do you, por exemplo, ele significa o verbo fazer, e aí tem tradução. Reparem que eles podiam ter escolhido botar um coraçãozinho na frente do you para indicar que era uma pergunta, só que ninguém ia conseguir ficar pronunciando coraçãozinho na frente do you. Eles escolheram uma palavra que nesta posição não tem tradução, indica que a frase na frente é uma pergunta no presente, e lá no meio da frase, aparecendo depois do sujeito, o verbo é o verbo fazer, um dos verbos fazer da língua inglesa que teremos a oportunidade de comentar. E aí, ao botar o do na frente, esse verbo do que está depois ficou no presente. Por isso, what do you do for work? O que você faz para trabalho ou em que você trabalha, né? Que a gente traduziria de uma maneira mais livre dessa maneira. Então, olha só, o que você faz para trabalho? E aí, olha só, se eu quisesse transformar o que você fazia para trabalho, como é que a gente faria? What did you do? O que você fará para trabalho? What will you do? E o que você faria? What would you do? Repararam? O que você faz? Do you do? O que você fez? Did you do? O que você fará? Will you do? O que você faria? Would you do? Então repararam que o do é o verbo fazer e o tempo dele foi mudando pela colocação do did, do will e do would. Então, continuando, né? Reparem, what do you do for work? O que você faz como trabalho ou qual a sua profissão? Talvez a gente traduzisse assim. I'm a student. Reparem, I am, quem já estudou um pouquinho de verbo to be na escola, sabe que a gente consegue juntar I am, que é a am, né? I am e fazer I'm. Não é I'm, é I'm. E aí, ao juntar com essa letra A, esse som de M do I'm a student. Reparem que S no início de palavra em inglês, e quando vendo uma consoante após, não pronuncia som de I antes do S, não é student, é student. E o T, ó, dent, ok? I'm a student. Eu sou estudante. E aí, uma expressão nova para vocês, how about you? How about you? Eu posso juntar esse T do about com you e ficar com som parecendo R. How, enrolando a língua um pouquinho para trás, how about you? Bom, how é como, about é a respeito, cerca de, ao redor de, próximo a, e you é você. Como próximo de você, não dá para traduzir isso desse jeito. É mais um daqueles casos de que uma palavra acompanhando outra, procure o significado dela junta para saber o que significa. How about you? Poderia ser traduzido em inglês como e quanto a você? E você, aquele E que a gente fala assim, e você, que significa e quanto a você, né? E how about poderia ser que tal? How about you? Que tal você? Então eu falo assim, how about you? E você? How about your mother? E a sua mãe? How about your father? E quanto a seu pai? How about this restaurant? Que tal este restaurante? Reparem, né? A gente pode falar, e quanto a este restaurante? E este restaurante? E sei lá, todas essas expressões aí que eu falei, né, são sinônimas entre si de certa maneira. Então reparem que how about you pode ser pronunciado how about you, né, ok? Isso significa e, que tal, e quanto a, por exemplo. E aí a Mary diz, I'm a student too. Reparem, eu sou estudante. E aparece de novo aquele to que eu comentei na nossa última aula, falando que em inglês tem mais de um também, sendo que no final de uma frase afirmativa, a colocação do to indica também, assim como a colocação da expressão as well. As, A-S, well, W-E-L-L. Então, I'm a student too.
eu sou estudante também, ou I'm a student as well. Reparem que como a palavra student acaba com T e a palavra to começa com T, eu, na hora de pronunciar, eu mato o som de T da palavra anterior, porque senão fica cacofônico, fica parecendo uma pessoa gaga falando. Então, I'm a student too, não é I'm a student too. Reparem, student too ia ficar um negócio cacofônico. Então, eles não fazem esse tipo de som repetido porque fica desagradável, ok? Por isso que as pessoas, às vezes, conhecem uma palavra em inglês pronunciada solta e depois, quando veem ela acompanhada de outras, não entendem que palavra foi dita por não saberem essa questão dos links que são feitos. Dentro em breve, nas nossas aulas de gramática, eu vou dar uma aula explicativa sobre essa questão dos links para vocês, tá? Como a gente faz isso. São 3 regrinhas básicas, não tem muita complicação de se aprender isso não, tá? Parece que é difícil, mas não é. Só um comentário para ser feito. Reparem que você já deve ter visto por aí em algum lugar o to, T-O, to. Você está vendo aqui o to, T-O-O. E você já deve ter visto o número 2, to, T-W-O. Reparem que a pronúncia é a mesma. Não pense porque está escrito de maneira diferente que a pronúncia vai ser diferente. O que faz eu saber na fala que um to é o número 2 ou um to é um também é a posição que eu vou ouvir na frase essa palavra, acompanhado do que essa palavra estará. Se eu falo assim, 2 cars, deve ser 2 carros. Não pode ser o também, porque se fosse também estava no final da frase. E não existe o verbo carrear, sei lá, que o verbo to car eu não conheço, pode ser até que exista. Então o que ocorre? Reparem, um to que vem na frente de uma palavra que possa ser verbo, faz ela ficar verbo no infinitivo. Um to que venha no final da frase é um também. Um to que venha na frente do substantivo é o número 2. Então o fato de ter a mesma pronúncia não significa que a gente vá confundir quando essas palavras aparecerem no dia a dia. Então, pessoal, a nossa lição agora chega ao fim. Nessa parte eu vou fazer a nossa leitura. A leitura que a gente faz aí em todas as lições, vagarosamente, para que vocês possam acompanhar. Então, seguindo aí comigo, repitam logo na sequência. Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. Student too. Ok? Bom, a nossa aula, nesse momento, a parte em vídeo vai se encerrar. Eu continuarei por mais meia hora no grupo da sua turma, no WhatsApp, hoje, dia dessa aula. Né? Essa mesma aula vai ser passada para mais de uma turma, então se você estiver na turma de segunda-feira, eu estarei no teu grupo na turma de segunda-feira às 6 horas da tarde, após a transmissão dessa aula para vocês, ajudando vocês em qualquer dúvida que tenham em relação à matéria que nós estamos estudando. Essa turma, além da turma de segunda-feira, a turma de quarta-feira, 18 horas também, 6 horas da tarde, e a turma dos adolescentes de quarta-feira, no horário de 15 para as 5, também eu estarei aí no WhatsApp para esclarecer dúvidas de vocês. Então, as dúvidas serão esclarecidas no dia e horário da turma de vocês, ok? Então, pessoal, até a próxima, né? Seguiremos na turma de vocês com a sequência dessas aulas. A próxima lição é a número 3. Por favor, entrem no site, cadastre-se, faça seu cadastro, se você ainda não fez, para acessar essas aulas e transcrevê-las no seu caderno, que é a melhor maneira de guardar essa matéria. Até a próxima.